Hoje, o meu testemunho vai chacoalhar a sua estrutura. O que eu vivi com o Senhor, eu sei que vai ser chave para a sua vida, para aquela situação que você precisa de uma oração poderosa, uma oração que tenha poder no mundo espiritual para mudar o cenário aqui da terra. A oração que eu fiz, a resposta que eu tive, vai ser chave para a sua vida. Amém? Fica comigo nesse vídeo, que eu sei que o meu testemunho vai servir para você. Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia. Eu tô aqui hoje para mais um vídeo. Eu quero derramar uma palavra da parte do Senhor para cada um de vocês. E se você chegou nesse vídeo, não foi em vão. O meu testemunho que eu vivi com o Senhor, eu preciso compartilhar com vocês. Eu sei que Ele vai reativar a sua fé. Ele vai te ajudar a encontrar discernimento no meu testemunho, para que você rompa, para que você tenha essa palavra sobre seus lábios, essa oração que move o sobrenatural para essa terra. Antes de tudo, sou grata a Deus pela sua vida, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui comigo nesse vídeo, amém? Quero começar hoje o vídeo trazendo para vocês Marcos, capítulo 5, eu vou ler apenas o versículo 19, que diz assim: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Amados, a gente sempre ouve que a gente precisa compartilhar o nosso testemunho. Tudo aquilo que vivemos com o Senhor precisa ser compartilhado. Primeiro, que ativa sua fé. Segundo, que você ouve que Deus ainda está fazendo coisas. Ele ainda opera milagres, Ele ainda faz sobrenaturais. E aqueles que são filhos têm herança. Nós sabemos que nosso Deus, Ele é dono do ouro, da prata. E Deus tem herança para cada um de nós. E muitas das vezes nós passamos por fases difíceis na nossa vida. São setas malignas, dardos inflamados que o inimigo sempre lança para nos paralisar, para nos frear no nosso ministério, muitas das vezes na nossa caminhada com Cristo, no nosso espiritual. E nós precisamos discernir quando o Espírito Santo de Deus está nos mostrando que algo está acontecendo no mundo espiritual. E quando nós discernimos, nós oramos mais, nós jejuamos, levantamos propósito, para que aquilo gere mais ainda proteção e que estejamos blindados em Cristo Jesus. Assim, nenhum dardo inflamado vai nos atingir, nenhuma seta maligna vai prevalecer. Quando nós estamos passando por batalhas espirituais, o inimigo, ele é tão sujo que ele fica soprando no nosso ouvido: cadê o seu Deus? E nós precisamos vigiar para não cair nessas armadilhas. Quando a gente ora e não tem resposta, mas estamos debaixo de um tempo do Senhor, debaixo de um tempo determinado pelo céu. Às vezes é um preparo, às vezes Deus está nos testando, então nós precisamos continuar fiel a Deus, porque Ele é fiel e Ele não falha. São fases e nós precisamos discernir o porquê dessas fases. E um tempo atrás eu estava passando por uma fase muito difícil, eu e meu esposo. Nós estávamos passando por uma crise financeira e nós começamos a ser dizimista na casa de Deus, que nós ainda não éramos. E isso foi gerando sobre nós uma proteção. O dízimo, ele gera uma proteção. E foi um tempo muito difícil na nossa casa. Nós permanecemos no caminho de Deus. Nós continuávamos orando, buscando ao Senhor, mas o nosso coração estava muito angustiado, porque a gente fica cheio de porquê, né? Perguntando por que estou passando por isso, e muitas das vezes falta experiência, maturidade, às vezes falta intimidade com o Espírito Santo para discernir os processos. E quando eu passei por esse processo difícil, eu decidi, ao invés de ficar murmurando, reclamando, mergulhar. Eu decidi ir mais fundo e conhecer e ter intimidade com o Senhor. Porque eu entendi, irmãos, que nós somos filhos. E Deus, sendo nosso Pai, Deus sendo o dono do ouro e da prata, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos herança. Então nós precisamos entender o porquê às vezes estamos passando por fases difíceis.
se é castigo, se é alguma acusação que o inimigo tem contra a nossa vida, ou muitas das vezes se é só um processo de amadurecimento. E eu fui descobrir que Deus queria me amadurecer e não me punir. Ele queria gerar em mim não somente um relacionamento mais fundo com Ele, mas uma experiência que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês. E teve um processo que eu e meu esposo estava passando e nós precisávamos de um valor financeiro para quitar uma dívida. E eu decidi fazer um jejum de 3 dias. Eu fiz 3 dias completo. Antes de chegar nesse nível, irmãos, eu já vim falar para vocês que eu já vinha jejuando. Eu fazia jejum de 24 horas, jejum de 12 horas, dia sim, dia não. Então, houve um preparo para que eu pudesse ser capaz de fazer 3 dias completos, sem passar mal, sem me desidratar. Eu deixei líquido livre no meu jejum. Então, eu podia beber água, podia beber café, um suco, mas não podia comer nada por 3 dias. E eu fiquei firme no meu propósito que Deus ia me responder. E a fé, ela move montanhas. A minha fé, ela foi tão grande que ela tocou o coração de Deus. E no terceiro e último dia do meu jejum, a minha oração foi respondida. Deus, de maneira sobrenatural. Nós não tínhamos valor nenhum para receber de nada, irmãos, nada. Nós não sabíamos, mas tínhamos coisas que estavam pendentes, que precisávamos receber, que era direito nosso e estava travado. Tinha um valor que nós precisávamos específico e eu fui muito específica no meu propósito. Eu clamei ao Senhor por um valor que ia suprir a nossa necessidade daquele momento e ia nos ajudar a quitar uma dívida. E não era um valor até muito alto, mas era um valor alto para quem estava passando por uma crise financeira. E eu me lembro que no meu terceiro dia do propósito, uma causa que estava travada, nossa, na justiça, foi liberada no terceiro dia. E o valor que eu pedi ao Senhor, um pouquinho a mais, o Senhor derramou na nossa conta bancária. No terceiro dia de propósito, no último dia, a minha resposta veio do céu. O clamor que eu fiz tocou o coração de Deus. E aí, naquele terceiro dia, meu marido trabalha na madrugada e ele estava retornando para casa pela manhã cedinho. E ele parou no banco porque ele estava tão feliz com a resposta de Deus. A gente não estava, sabe assim, quando você fica assim, meu Deus, eu fui atendida, eu fui respondida. Sabe aquela sensação de como assim? Ele quis passar no banco para tirar um extrato. E nesse meio caminho, o inimigo, ele é astuto e sujo, irmãos. Por isso precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Quando ele saiu do banco, ele guardou o celular dele no bolso e ele não fechou o zíper da jaqueta. E o celular dele caiu de frente para o banco no chão e ele não viu. Ele subiu na moto e veio embora para casa. Quando ele chegou em casa, cadê o celular? Ai, irmãos, foi tão triste. Aquela sensação de ser saqueado, sabe, invadido nosso espaço e roubado de nós algo. O Senhor, naquela madrugada, nos moveu uma bênção, uma vitória, uma resposta de oração. E o inimigo tentou contra nós. Ele ficou tão enfurecido com o mover do mundo espiritual que ele pensou assim, eles não vão ficar felizes. Eles receberam uma vitória, mas hoje eu vou tocar nessa casa. Eu vou tocar e vou tirar algo deles que vai deixar eles tristes. Ao invés deles ficarem felizes e comemorar a vitória, eles vão ficar tristes. Quando meu marido deu falta do celular, ele falou, eu não acredito. Aí veio aquela sensação de invalidez, aquela sensação de não ter refrigério. Já estávamos passando por um momento difícil, já era uma fase tão complicada. E aí a gente recebe uma bênção e logo em seguida é tomado da outra mão. Foi uma sensação muito ruim, muito triste. E na hora, meu marido correu para o computador para tentar rastrear o telefone,
porque tem um aplicativo, né, nos nossos aparelhos que ele rastreia onde que está o telefone. E eu comecei a ligar e o telefone dando caixa postal, caixa postal. Aí eu dobrei meu joelho na sala, do jeitinho que eu tava, irmãos. Eu tava, sabe assim, quando você tá meio sonolenta, bem cedinho? Eu lembro que eu dobrei meu joelho no chão e fiz uma oração tão sincera, mas tão poderosa. A minha oração, ela foi intimidadora no mundo espiritual e Satanás teve que bater em retirada. Eu orei assim: Senhor, o Senhor é o dono dessa casa. Nós somos dizimista fiel na sua casa. E eu não aceito, eu não autorizo Satanás tocar naquilo que é nosso, aquilo que o Senhor nos deu. Porque esse celular, Pai, Senhor, foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que presenteou ele. E, irmãos, tinha 2 para 3 meses, acho que nem isso, que meu marido tinha ganhado aquele telefone. Foi Deus que preparou, porque na época nós estávamos passando por uma crise financeira. Já fazia 1 ano que ele estava sem celular, só eu tinha, e Deus moveu aquela benção. Aí eu falei assim na minha oração: eu não autorizo Satanás roubar aquilo que Deus deu para nós. O que Deus deu, ninguém tem poder para nos tocar e nos tomar. E eu fiz uma oração muito sincera. Eu falei: Senhor, aonde quer que esse celular esteja, se alguém pegou, toca no coração dessa pessoa para essa pessoa devolver o telefone. Eu vou terminar essa oração e vou ligar para o celular vai tocar, alguém vai atender e vai devolver. Eu declarei em nome de Jesus e mandei o diabo correr, bater em retirada. Irmãos, uma coisa que eu esqueci de comentar: o telefone estava com problema no alto-falante, então ele não grava a voz. No WhatsApp você consegue ouvir, mas você não consegue gravar. E então na ligação automaticamente ele ficava mudo, porque o som para outra pessoa ouvir não saía. E meu esposo já estava com o telefone há mais ou menos 2 meses. E ele nunca saiu o som para fora, só recebia o som. Irmãos, eu terminei minha oração e liguei. O telefone tocou. No que o telefone tocou, meu marido estava no quarto, eu estava na sala. Ele veio correndo para a sala porque ele ficou assim, sabe quando você fica eufórico na fé? Aí um rapaz atendeu. Aí eu falei assim: moço. Aí ele falou assim: oi. Eu falei assim: você encontrou o telefone do meu marido, você pode nos devolver? Ele falou: sim, claro, eu encontrei o telefone caído na rua e peguei. Eu vi seu marido vindo na rua reta e vi o celular caído no chão e imaginei que podia ser dele. Então eu peguei e vim para minha casa. Ele falou assim: pode vir buscar, eu tô com o telefone de vocês. Irmãos, é sobrenatural você ter fé, você andar por fé, não por vista, você não recuar quando o inferno vem, mas sim você saber que você tem autoridade no mundo espiritual. Você confronta o inferno. Jesus nos deu autoridade para avançar no nome dele, para repreender no nome dele. E se você estiver em obediência, se você estiver caminhando com princípios, Deus vai ouvir sua oração, ele vai atender o seu clamor. O que hoje eu quero que vocês entendam: todo o tempo da nossa vida o inimigo vai lançar setas malignas para nos paralisar. Mas se você andar temente, confiante, quem é o seu Deus? Um Deus que venceu a morte e está assentado num trono de justiça. E por você ele se entregou numa cruz. Quando você andar com essa autoridade sobre a sua vida, você confronta o inferno e ele bate em retirada. Que hoje o meu testemunho possa trazer sobre você autoridade, confiança
que possa trazer sobre você ousadia, em nome de Jesus. Não recue diante das adversidades, mas aprenda a lutar e guerrear. Naquele momento, eu tinha recebido uma vitória e o inimigo tentou tocar na minha casa. Mas como nós somos dizimistas fiéis na casa do Senhor, existe uma cobertura especial, uma cobertura sobrenatural, e o inimigo não tem autoridade para tocar, ele precisa pedir permissão para Deus. E quando nós aprendemos a orar, aprendemos a clamar, o inferno bate em retirada. Ele sempre vai tentar, mas ele vai fracassar em todas as vindas dele contra a sua vida. Se posicione hoje como um filho, como uma autoridade de filho que você tem. O seu Deus, o nosso Deus, ele está sentado num trono de justiça. Por mim e por você ele morreu numa cruz. Não foi em vão. Foi para nos dar autoridade nessa terra, para pisar na cabeça da serpente. Então ande em autoridade, porque você não é órfão, você é filho amado de Cristo Jesus. Amém? Se meu testemunho te tocou, comenta aqui, eu vou gostar de ler, vou responder seu comentário. Se você quiser pedir oração, pode colocar aqui nos comentários também. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, para vocês sempre estarem acompanhando aqui. Vou derramar sempre uma palavra do Senhor para sua vida, para te motivar, para te fazer andar em confiança no Senhor, amém? Ativa o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo, vocês serem notificados, tá bom? Deixa seu amém aqui nos comentários, que eu quero ler e quero orar pela sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.